A Sabrina Carpenter acaba de lançar o seu mais novo álbum, Short and Sweet, e eu ouvi ele inteiro na íntegra, de ponta a ponta. E nesse vídeo eu vou estar te contando a minha sincera opinião, então sem mais delongas, bora lá. Bom, vamos lá. A Sabrina Carpenter eu já tinha feito um vídeo sobre ela, né? Era bem na época ali que ela tinha lançado Espresso. Ela ainda não tinha lançado Please Please Please. E, cara, eu falei, né? Ela tem um futuro muito promissor. Ela é a próxima diva pop. E, cara, não é querer falar que eu previ, né? Porque você não precisava ser um. Como que eu posso dizer? Um vidente para prever que ela tinha muito futuro. Mas enfim, não vamos fugir do assunto. Lá então ela lançou daí o Please Please Please, que também fez um sucesso estrondoso. E é o que eu falo, né? Ela é uma hitmaker. Cara, vamos lá, o que eu achei do álbum? Eu ouvi ele inteiro, tá? Cara, nas primeiras canções do álbum, eu fiquei com medo ali nas 4 primeiras, sabe? Ali no comecinho, na primeira parte, eu fiquei com medo do pop dela ser repetitivo, né? Porque isso acontecia com algumas outras artistas, ao meu ver. Isso aconteceu, na minha opinião, tá? Bem claro. Um pouco com a Taylor Swift no álbum Midnight, ficou um pouco repetitivo ali a estrutura, sempre a mesma estrutura ali, um verso, uma ponte, então ficou um pouco meio repetitivo. E eu tava começando a achar, putz, mano, putz, espero que não fique. Cara, mas aí foi mudando, sabe? Tinha uma música, sabe, não é igual, não ficou igual. Todas as músicas, é claro, que são puxadas para o pop, mas lá pro final tem uma música com uma tonalidade mais triste, mais dark. Tem uma música com instrumental bastante aparecendo, que é o Slim Pickings, que eu gostei bastante. Tem uma música, cara, que foi uma viagem, que me lembrou muito K-pop, me lembrou anos 80, que foi o Juno, tá? Que inclusive é a música que tem menos views e foi a que eu mais gostei. Dei ali uma nota 8.5 pra essa música, eu curti bastante realmente. Tem uma música ali, né, mais triste, que eu falei, que é Dumb e Poets, que eu também achei legal. Então assim, cara, um problema que a gente não vai ter com a Sabrina Carpenter, pelo menos ela provou que ela não fica, sabe, na mesmice. Ela é muito versátil, ela pode trabalhar com instrumental, ela pode juntar elementos e trazer pro gênero pop que é o dela, cara. Isso eu achei muito bom. Ela é muito talentosa. E eu vou dar uma atenção aqui especial ao primeiro canção, né, que é Taste, que ela fez um... Cara, a canção em si é boa, né, eu curti bastante. É aquele popzinho delícia que ela mais sabe fazer. E só o videoclipe, né, que é meio polêmico ali, bem explícito. É claro que né, dá pra ver que... Enfim, um videoclipe ali bem da hora. Outra coisa, né, característica aí da Sabrina Carpenter, ela que adora fazer uns megas videoclipes ali. E, cara, não é o primeiro videoclipe que ela faz com ela matando alguém, tá? Só uma observação aí, que é algo que ela gosta de fazer bastante nos videoclipes. Não sei o porquê. Bom, aí a gente tem ali o Please Please Please, né, que eu acho que todo mundo já ouviu. Um delicinha demais, cara. Pop muito, muito foda. Ali tivemos a canção Good Graces, ali eu dei uma nota 8. E, cara, sobre o pop, eu sei que tem gente que não gosta das batidas pop, né? Daquela pam, 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 das batidas pop, né? Gosta mais do instrumental, do rock, da guitarra e pá, pá, pá. Cara, é assim. É um gênero, tá ligado? É um gênero. Não é assim. Cara, eu não tenho nada contra, sabe? É o gênero. As batidas é o gênero. E a Sabrina Carpenter provou que você não precisa fazer um pop genérico, sabe? Com as mesmas batidas. Pop que inclusive eu já ouvi, tá? Então é o gênero, cara. É isso, né? É isso. Bom, eu tô me perdendo um pouco aqui, mas é que é tanta informação aqui que eu tenho pra falar. Mas vamos lá, sem enrolar vocês aqui. O que eu achei do álbum? Cara, como eu disse, eu queimei minha língua ao achar que seria repetitivo, tá? Não foi, tá? Não foi. Eu gostei bastante, cara. Álbum muito bom mesmo. Não é perfeito, tá? Não é um álbum perfeito, nossa, o álbum do século, da década, não. Mas é um álbum muito bom, tá? É um álbum muito bom de pop. É um pop muito gostosinho. E, cara, Sabrina Carpenter, ela é hitmaker, tá? Ela é hitmaker.
E, mano, já tá mais do que óbvio, desde aquela época que eu postei o vídeo, desde o single do Expresso, que o futuro é muito promissor pra ela, mano. Pra mim, sei lá, eu não consigo nem imaginar onde que ela vai estar daqui 4 anos. Pra mim, tipo, ela já é uma artista mundial, mas top mundial, sabe? O futuro ali aguarda muito ela. E a nota aí que eu tirei uma mediana ali, né? Mais ou menos, mas não se baseie muito nessa questão de nota, tá? É um 8.8 ali pro álbum, tá? Um álbum muito bom, eu gostei bastante mesmo. Popzinho bem bom. E eu acho que vale a pena você ouvir, né? Como eu disse, tem muita gente que tem preconceito com a música pop, com as batidas eletrônicas. Cara, mas é o gênero. Se você for ver, desde os anos 80, Michael Jackson já usava, né? O rei do pop já usava batidas pop, porque é do gênero, né? É do gênero. Você não vai ver muito. Raramente você vai ver solo de guitarra numa música pop, tá ligado? Mas, cara, eu acho que vale a pena a audição aí do álbum. Álbum bem curtinho ali de meia hora. E, cara, é bem legal porque tem várias variações, as músicas não são iguais. Escuta ele inteiro, tá? Ali no começo talvez você pense o mesmo que eu pensei nas 4 primeiras canções. Pô, vai ser repetitivo, vai ser a mesma batida, aquele negócio, aquela fórmula de sucesso, né? Mas não, cara, depois as coisas mudam. Então, cara, curti bastante o álbum aí. É... E fugindo de assunto, é engraçado ver a trajetória da Sabrina Carpenter. Ano passado, ela estava abrindo os shows da Era Sur aqui no Brasil. E ela era considerada a classe média do pop, né? E se for voltar mais ainda, ela era atriz, né? Eu, inclusive, eu conhecia ela dos filmes, né, da Disney, da Netflix, não de outros. Antes de conhecer a carreira musical dela. Então ela já tinha um sucesso moderado ali, né? Já era até bastante famosinha nos filmes, mas eram filmes medianos, sabe? Eram filmes bobos de adolescente, era esses os tipos de filme da Netflix e da Disney que ela fazia. E foi legal, cara, ver a ascensão dela, né? Foi lá a de atriz, aí começou a carreira, abrindo shows pra Taylor Swift, que deu muita visibilidade pra ela, inclusive. Eu não tenho vergonha de falar, porque a gente não conhece todo mundo. Foi aí que eu conheci ela, né? Quando ela tava abrindo shows da Eras Tour. E agora, cara, tá numa ascensão que, ao meu ver, é merecida, né? Então, comente aí, cara, o que você acha, se você ouviu o álbum, o que você acha da Sabrina Carpenter. Mas eu peço, cara, ó, você que me acompanha aí sempre, a galera que sempre me acompanha, uma dica, tá? Uma dica de amigo aí. Ou se você tá chegando pela primeira vez também. Não, se você não ouviu o álbum, cara, escuta, tá? Pelo menos umas 5 músicas ali, pra você tirar suas próprias conclusões, tá? É isso que eu vejo que tem muito preconceito aí na música, beleza? Então, escuta, não gostou, não tem problema, mas aí você tem propriedade pra falar, beleza? Bom, se você tá chegando aqui pela primeira vez e gosta de música, cara, esse canal aqui é pra você. Esse canal é basicamente a central da música, que eu posto opinião, posto história, posto notícia, quando é notícia bem importante assim. Então, cara, se você gosta de música mesmo, sua inscrição é obrigatória. Deixe aí nos comentários o que você achou sobre esse álbum e o que você acha sobre a Sabrina Carpenter. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, deixe seu like, vai me ajudar demais e vai me incentivar muito, beleza? Então é isso. Eu sou o Vinícius, perdão aí se ficou meio jogado aí as informações, mas eu acho que deu pra entender. É que cara, eu tô tendo que gravar esse vídeo correndo, hoje o dia tá bem corrido, eu vou ter que sair, mas eu tô fazendo um esforço aí pra postar ele aí, tudo no dia, no cronograma certo, beleza? Então é isso, eu sou o Vinícius, até a próxima, fui!